Bom, agora você já sabe tudo sobre a teoria aí da diversidade e principalmente a questão das reações e dos gatilhos e como que o seu perfil ele pode levar você a reagir de forma não muito adequada ou, o melhor, não adequada aos resultados que você quer atingir. Mas tem um ponto importante da pesquisa que tem que ser levado em consideração, que chama impotência condicionada. E o que é isso? O meio te leva a uma impotência condicionada. Condicionamento, em geral, nós humanos que somos seres sociais, nós imitamos o comportamento alheio. Por isso que tem aquele ditado, que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Por isso que a gente tem que mudar de meio o tempo todo. E não só, eu tenho que sair e morar com outra pessoa, não. Mas você tem que conviver com pessoas de 80 a 5 anos de idade. Por quê? Porque isso realmente leva você a ter experiências de relacionamento, de convivência diferente. Testam os seus limites, a sua capacidade de se relacionar com qualquer outro ser humano. E tão ou mais importante, a sua capacidade de absorver conhecimento, o bom e o ruim. Lembra que nós temos, o cérebro, ele capta as experiências ruins mais rapidamente e mais fortemente do que as boas. Então a gente tende a pegar comportamentos ruins também. Isso é inconsciente, por isso que você tem que ter consciência de quem você é, qual é o seu coeficiente de adversidade, qual é o seu perfil. Então é essa virada que nós estamos fazendo aqui. Ter noção desse conhecimento vai te ajudar e vai fazer com que você mude para aquilo que você quer, para que você atinja aquilo que você quer. Então a gente muda em função de um objetivo. A impotência condicionada, ela é um sabotador nato, porque é o sabotador do meio. Então, se você não pode mudar a sua situação atual, oxigena, vai para outros lugares melhores e piores, né? Isso é importante que você entenda que isso vai fazer a diferença na sua busca, né, por resultado. E a pesquisa, ela analisou times de basquete, né, em que os jogadores, o treinador são otimistas e essas pessoas, esses times de basquete, eles têm resultados melhores mesmo quando a situação está ruim. Já o indivíduo pessimista, ele se coloca em situações em que podem acontecer coisas ruins e que acabam acontecendo. Isso foi verificado durante o decorrer da pesquisa, nem era um dos objetivos principais. Mas quem fica pensando em desgraça, chama desgraça, é literalmente isso, porque você está sempre ali esperando que algo de ruim aconteça e aí acontece. Não que pessoas que só pensem coisas boas não tenham acontecimentos ruins. A adversidade acontece para qualquer um, mas a questão é a intensidade da adversidade. O principal problema desse resultado da impotência condicionada foi a descoberta de uma doença específica chamada desistite, né? Quando você começa a desistir. Então tudo é ruim, você desiste. Aí você não quer continuar. Então veja se isso acontece com você. E isso não é só um fator dos desistentes. O alpinista, ele não desiste e ele morre em função disso. O campista tem uma análise de risco mais apurada nesse sentido. Então existe um ponto de equilíbrio em que os 3 perfis aqui, né, do quociente, dos 3 índices, né, do quociente de adversidade, tem que levar em consideração justamente que é essa questão do risco, né. E aí, ainda, né, falando sobre a pesquisa, né, então fornecem dados de que existe mesmo essa tendência a desistir e maneiras de imunizar a pessoa contra essa impotência condicionada. Então, o que é essa bendita aí da desistite? Então, quem apresenta esses modelos destrutivos, porque é um modelo destrutivo você achar que tudo é ruim, que nada vai dar certo e tal. Esse é um modelo que vai contra aquele modelo lá do CEPAR, que é controle, né, a sua participação, né, a abrangência do que você consegue fazer, né, e a resistência, né, quanto aquilo, né, aquilo dura, né, para você gerenciar aquela situação que está lá no módulo 3 desse treinamento. Essa característica de tudo é ruim leva a pessoa a desistir, ó, e isso vai durar para sempre. Então a duração do ruim parece eterna. Não é nesse livro, mas tem pesquisas que mostram que as dores ou as alegrias elas duram ao mesmo tempo, tá? Não tem grandes diferenças não, de tempo
para as pessoas. O que muda é a percepção delas em relação aos acontecimentos. Mas os fatos em si, estatisticamente, eles têm um tempo de duração médio, né, para as pessoas, né? A alegria de ter um filho dura um tempo, depois vem a tristeza de cuidar do filho. A alegria de comprar um carro zero dura um tempo. A tristeza de consertar o carro quando ele deixa de ser zero também dura um tempo, enfim. Então essas percepções é que mudam. Então tem gente que compra um carro zero e depois, isso virou um problema, porque é um inferno, porque eu não consigo arrumar. Tá vendo? Essa postura, ela é o que o autor, né, o que o Paul Stoltz chama de desistite. E é isso que tem que mudar diante de uma situação de adversidade. Então, primeiro você precisa reconhecer o que é adversidade para você. Né? Eu, particularmente, não considero o carro quebrar uma adversidade. Ela é. Mas assim, a minha postura em relação a ela é quase indiferente. Por quê? Porque eu consigo resolver. Então, eu tenho seguro, eu vou apesar de ser mulher, né? O que mais me incomoda é furar o pneu à noite sozinha na estrada. Por quê? Porque eu tenho medo de assalto, né, de alguma violência e tal. Então, esse é o problema. A adversidade em si do carro não é um problema para mim, porque eu vou resolver isso de alguma forma. Ou chamar alguém que possa me ajudar, alguém, enfim, alguém conhecido, alguém não conhecido, enfim. Qualquer coisa que leve à resolução. Então, qualquer atitude que faça com que você tenha uma ação e resolva o problema, significa que você considera aquela adversidade pequena. Isso não vai estragar o seu dia ou a sua vida. Tem pessoas que um pneu furado estraga o resto da vida. Lembra aquela vez que furou o pneu e eu não consegui ir em tal lugar, porque isso acabou com a minha vida? Enfim, esse tipo de postura que não pode acontecer, né? E aí, a pesquisa ainda fala que o obstáculo, né, aí quem percebe o mesmo obstáculo, ou seja, essa postura que eu comentei que eu tenho naturalmente, que não é uma coisa eterna, né, que é algo passageiro, como ele fala, tem uma tendência de resolução e mais otimista e afirmativa em relação à vida. Aí tem uma sacada que alguns livros sobre neurociência comentam. Isso pode ser aprendido. Aquela pessoa que tem uma motivação sempre negativa, ela pode aprender a ser positiva. Então aquele meio ambiente, lembra-se, a desistite, ela vem do meio. Se você tira aquela pessoa daquele meio, por isso que pensa no modelo americano social, né, da vida deles. Quando o filho vai para a faculdade, é um sistema nacional, ele presta lá o vestibular. E aí tem um ranqueamento, é tipo o Enem, na verdade, o sistema lá deles. E ele mora na Califórnia, mas ele vai para Idaho estudar, né, e tem o ranqueamento das faculdades, pode ser Harvard, então ele vai para Massachusetts. Mas independentemente disso, ele sai da casa dele e ele é colocado numa fraternidade. A fraternidade tira os laços com a família. Não que você nunca vai perder os laços com a sua família, que é importante. Mas esses laços, no momento em que você está virando um adulto, você é um jovem adulto, e você sai de casa pela primeira vez e é jogado no mundo real, embora controlado, né? Numa universidade, os pais estão ali, pagam a mensalidade e tal. Você tem um controle ainda nesse primeiro momento de vida adulta. Há um controle até, né, dos pais, da própria instituição e tal. Mas ali você vai ter que aprender a lidar com aquelas pessoas da própria fraternidade, os professores, a burocracia da faculdade, enfim, uma série de situações novas que um adulto vai enfrentar o resto da vida. Aliás, vai ser cada vez pior. Um professor duro é muito mais light do que um chefe duro, ou um chefe ruim. Então, esse prelúdio, né, esse test drive é muito importante. E essa quebra de laços faz com que, se você tinha uma família desistente, você vai para um lugar diferente. Então você tem a oportunidade de mudar o seu meio ambiente. Isso faz toda a diferença. Então é um modelo interessante nesse sentido. Sem falar que você começa o seu primeiro network da vida, lá numa fraternidade. Nós brasileiros não temos isso. Eu saí. Eu prestei um vestibular e fui para uma outra cidade e eu tinha que morar lá, até porque eu era pobre e não podia voltar toda semana, então eu tinha que ficar lá mesmo, eu tinha que estudar, e era uma universidade muito difícil, e era em Araraquara. E aí lá eu fiquei, e eu tive que aprender a viver. Eu não sabia nem lavar roupa, porque eu nunca tive que lavar roupa. Eu cozinhava, fazia crochê, tricô, costurava lá para as criancinhas lá da igreja, que minha mãe mandava, fazia algumas coisas.
mas eu nunca tinha tido que limpar a casa direito, eu fazia pequenas coisas, né? Porque minha irmã é muito mais prendada do que eu, então eu não sabia usar a máquina de lavar. A primeira vez que eu usei a máquina de lavar lá na República, ela saiu correndo atrás de mim, né? E aí eu liguei para minha mãe para perguntar o que fazer. Então são essas situações idiotas que um adulto jovem deveria saber gerenciar. E a gente sabe que ele não sabe, né? Eu brinco, e se você tiver menos de 30 anos, me desculpe, que a gente não é gente antes dos 30, né? A gente está aprendendo a ser gente. E ter contato com vários ambientes, isso ajuda muito a sua formação, principalmente nesse sentido da impotência, né, condicionada, que você não consegue sair daquilo, você não tem a ação necessária para mudar qualquer situação. Um pneu furado, a máquina de lavar correndo atrás de você, uma matrícula. Quanta gente eu ouço reclamando de filho, porque foi lá na secretaria e não resolveu, aí vai o pai e a mãe lá porque tem que resolver. Então, são situações, por exemplo, o americano não se mete. Ele, não, você vai resolver, é a sua vida, agora é a sua organização, né? Pode ser ruim, pode ser demorado, pode ser difícil, mas é você que vai resolver. Se nós não temos essa cultura, então é importante que nós criemos situações e observemos situações. Por exemplo, no trabalho não tem jeito, uma hora a gente tem que trabalhar e você tem que ser inserido num ambiente hostil, né? O trabalho é um ambiente hostil e aí você tem que aprender a se virar. E os mais fortes, os mais competentes são os que progridem na carreira, digamos assim, nesse sentido da pesquisa. E aí o que fazer com essa desistência na prática? Você muda de meio ambiente, é uma coisa importante, mas você pode reprogramar essas atitudes ruins, então é a reprogramação da reação. Aí vamos lá, um D, que é muito agressivo para conseguir resultado, isso pode impactar negativamente, tem que mudar justamente essa agressividade. Um I, que manipula a situação ou usa de subterfúgios para convencer o outro, é justamente isso que tem que mudar. Você tem que fazer com que a sua capacidade de persuasão melhore para que você tenha o resultado que você quer. Um S muito alto, planejador, que tem uma visão diferente de tudo, uma visão diferente de planejamento, desculpa. Um S alto que tem uma visão muito clara de planejamento pode se irritar com os outros que não têm. Então, quando um I vem falar com ele, fala sobre benefícios, características específicas, tal, ele pode se perder e achar que aquele modelo não é estruturado. Então, é isso, essa paciência deve ser desenvolvida. E um C alto, que justamente quer ver dados, quer ver um raciocínio extremamente lógico, pode se irritar com um D, que quer rápido, quer chegar rápido ao final. Eu não quero saber se isso funciona, qual é o bit byte, não, eu quero que você me fale logo o resultado. O C, ele tem que passar por aquilo, é alguém técnico. Então são essas as características do D e SC que deveriam ser organizadas de uma maneira a mudar a reação em relação ao seu convívio. E é essa mudança que vai fazer com que novas sinapses, um novo caminho no seu cérebro comece a gerar reações positivas às situações que você considerava negativas. E aí essas situações que são uma montanha intransponível, elas começam a mudar. Como, por exemplo, eu não consigo passar no vestibular e fazer uma faculdade. Não, vai lá, é o que eu falei de concurso público. Só não passa quem desiste. Você pode não passar na primeira, na segunda, na terceira você passa, né? Eu em particular, raramente passo na primeira. Eu preciso de uma segunda vez para passar em quase qualquer coisa. Seja a certificação do PMI, faculdade, né, que eu demorei de um ano para o outro, enfim. Isso é algo que acontece. E aí você pega o jeito. Por quê? Porque a primeira vez é um treino. A primeira vez é ruim, em geral. Ela é ruimzinha porque você não sabe direito o que fazer. Então tem isso também, né? Essas descobertas, né, que você pode mudar o tipo de reação que você tem e você pode aprender novas sinapses, né, para a compreensão do coeficiente de adversidade é extremamente importante, porque somos nós que temos o controle para mudar as nossas reações e, consequentemente, a nossa vida. O que é a próxima geração de entendimento de como explicar ou reagir aos fatos da vida. Expande a pesquisa original sobre a impotência condicionada e conceitos a ela relacionados. Existia uma teoria, ele comenta, que as pessoas nascem pessimistas ou otimistas e ponto final, e você não consegue mudar isso. Você aumenta a intensidade
pessimismo e do positivismo ao longo da vida. Isso era mais ou menos um posicionamento anterior. Então, pela primeira vez, os elementos que prevêem com maior precisão e que mais influenciam a eficácia humana em aprender algo novo. E aprender algo novo eficaz que vá ao resultado que você quer de maneira mais rápida, mais sólida e mais consistente. Né? Para tirar o máximo proveito desses modelos, precisamos entender como eles se formam, e é isso que a gente vai fazer agora. Só para finalizar, não sei se vocês conhecem lá aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. O autor dessa pesquisa, ele mantém um relacionamento muito próximo com o Stephen Covey. E a metodologia é muito boa. Ela é antiga, mas ela começa a mostrar por que tem gente que tem sucesso e gente que não tem sucesso, e quais são esses hábitos, e essa questão da disciplina, do trabalho duro, tal, foi um dos primeiros que começou a falar sobre isso. E ele fala uma coisa interessante, ó. Nosso caráter é essencialmente um conjunto de hábitos, e hábito é repetido. As 5 pessoas que você mais conhece ajudam você a ter esses hábitos, certo? Tais hábitos, por serem modelos constantes e quase sempre inconscientes, então tem noção do que você está fazendo, com frequência, dia após dia, expressam o nosso caráter. Se você vive com bandidos, você vai ser um bandido. Se você vive com gente legal, você vai ser legal. É muito comum você ver isso em meios específicos, né? As pessoas gostam do mesmo tipo de música, elas gostam, falam das mesmas coisas, dos mesmos assuntos. Então veja se você não está inserido há muito tempo no mesmo ambiente e o que você precisa fazer para mudar isso e dar uma oxigenada aí nos seus valores. Se você defender as suas limitações, jamais se livrará delas. Quando nós estamos 100% certo daquilo que a gente está fazendo, em geral é quando nós estamos errados. Então pensa numa coisa, eu vou continuar estudando, fazendo o que eu quiser, isso, e você está adquirindo competência ou só diplomas? Então, se forem só diplomas, é importante, é legal ter um currículo legal, mas já te falo, isso não é suficiente. Você tem que ter a competência que aquele treinamento ou aquele diploma traz. Por exemplo, se você está fazendo engenharia, é o mínimo que você saiba fazer uma derivada, entender um logaritmo ou um cálculo. Se você não sabe, você passou pela universidade sem saber, isso é um problema. E você vai ser... E detalhe, conforme você angaria esses títulos ou diplomas, você será mais cobrado. Então é bom que você esteja apto a responder de maneira adequada a isso. Mas essas limitações, como que você as muda? Então existem 2 componentes importantes de controle do Separe. O que é isso? Quando você tem controle da situação. E o Separe é o modelo que o Paul Stoltz usa para que você entenda como mudar a reação a esse controle. Então, a essa situação, desculpa. Então, C de Separe é o controle, participação, alcance e resistência. Existem, por exemplo, pessoas que eu conheço que fazem essa análise muito rápida, né? Em que tem uma situação, ela é complexa, mais ou menos difícil, enfim, mas pensando numa pessoa pessimista, tudo é difícil, tudo dá trabalho, porque não dá, mas a pessoa vai lá e faz, ela só reclama. Mas é como se ela estivesse carregando pedra o tempo todo. E tem pessoas que são práticas. Elas realmente olham para a situação, entendem que elas têm um controle maior, uma participação, que ela pode resolver aquilo, ela tem a situação ela tem um alcance pequeno, porque uma vez que você resolva, ela deixa de existir, e a resistência, ela é baixa, né? Você realmente consegue resolver aquilo em alguns passos, enquanto que tem gente que não consegue ver isso de uma forma clara, né? Então, e tem até uma frase, né, que a vida é mais do que acelerar a sua velocidade. Então, você pode não ter rapidez para resolver as coisas, mas você consegue resolver no médio e longo prazo, em geral no médio prazo, mas também existem situações de longo prazo. Entender isso diminui muito a sua resistência e aumenta muito o seu controle sobre a situação. E aí existem 2 tipos de itens importantes quando você fala sobre controle especificamente, que muda o seu posicionamento e faz com que você tenha condições de mudar a sua reação, que é isso que a gente quer. Influência percebida para melhorar a situação ou controle das reações. Então vamos lá, falando sobre o que você pode fazer em relação à sua reação a uma situação adversa. Controle de reação retardado é quando você responde da pior forma possível, porque você tem uma situação, demora para pensar nisso e aí a reação é automática. Então uma reação de raiva, uma reação agressiva, uma reação desagradável,
quando você demonstra nojo, né, que você tem nojinho de alguma, tem brócolis lá, né, esse tipo de reação, ela demonstra algo para o seu interlocutor e ele julga isso. Então, né, você não gostar de brócolis, tudo bem, não tem problema nenhum, mas você não gostar de um posicionamento de um superior, não gostar de um posicionamento de um cliente, demonstrar isso de maneira clara é muito ruim. E isso vem lá do cérebro reptiliano, então nós deveríamos gerenciar isso de uma forma melhor, através, né, de técnicas ou da própria maturidade. Demonstrar o que a sua emoção e o seu sentimento de uma maneira direta e clara e imediata é falta de controle de reação, é isso mesmo. Então essa coisa de autenticidade, isso não existe. Olha, pega os melhores atores, são os que fingem melhor, né? E a vida é um palco. Então como que você tem agido neste palco para que você demonstre realmente aquilo que é importante para a situação e não necessariamente uma reação imediata, que pode ser besta, e nós perdemos o ciclo nesse tipo de reação besta, e é isso que tem que mudar. Então até os sintomas corporais mais sutis, né, rodar os olhos, suspiros, sinais de desprezo, raiva e irritação, né, seguidos de reações mais construtivas. Por quê? Porque é essa reação inicial que você tem que barrar. Logo em seguida vem uma reação controlada, que é esse o objetivo. É para isso que a gente está estudando esse tema específico de gestão de adversidade. Lembra, a adversidade tem o tempo todo, como você reage a elas que é o grande diferencial, né? O esgotamento, preocupação, raiva, né, mal entendidos e falsas suposições em função dessas reações imediatas são desculpas bem humanas e viáveis para rompantes, né? Porém, pouco fazem para eliminar as cicatrizes que podem deixar. Mais uma vez, eu já comentei aqui, você tem uma reação idiota e logo em seguida, vou lá e peço desculpas, tal. Isso são as pessoas que já entenderam o gatilho e conseguem fazer isso, mas isso não significa que não tenha cicatrizes no relacionamento, qualquer tipo de relacionamento. Então, o ideal é você ter a capacidade de controle, ver a sua participação. Não, eu posso barrar isso, então eu vou xingar alguém, eu vou partir realmente para agressividade verbal, para violência verbal. É parar, barrar isso, é isso que é importante, né, nessa construção de um controle maior sobre as situações, né? O alcance disso, então assim, eu vou gritar, vou falar aos 7 mares, tudo que eu tenho para dizer, então aí o alcance é muito grande, todo mundo vai ouvir, ou não. Então quando você tem controle sobre essa reação, você também tem controle e alcance. Então essas reações humanas desagradáveis, elas realmente, você tem que olhar para elas com a capacidade de reagir de uma forma adequada, vendo o controle que você tem sobre essa reação, a participação, como que você participa, você consegue barrar essa reação, ou a abrangência dela, então o alcance dela, quanto isso realmente, qual o estrago disso. Então quando você controla, você diminui o alcance, e, no último momento, a resistência que você gera na pessoa em futuras interações nesse relacionamento. Por isso que o controle é tão importante. E o controle de reação espontâneo, que é o que o autor chama, né, do supremo controle. É quando nós realmente entendemos a situação previamente, pensamos na reação e damos a melhor reação para aquela situação. A nossa melhor reação, lembra? Às vezes o nosso melhor não é o suficiente para a situação, isso acontece também. Mas a ideia é que você aprenda com essas novas situações e adversidades. E isso vira, dentro do seu software, você tem que armazenar isso e mudar a sua reação a cada vez em que ela aparece. E ela tende a ficar melhor, né? E aí você melhora a sua autoestima nesse tipo de situação e no seu posicionamento. Ao invés de gritar, de demonstrar nojo, de demonstrar inquietação, não, você simplesmente tem uma postura madura e assertiva diante daquela situação. Então ele é o pórtico da serenidade, tanto individual quanto interpessoal, e é uma das fontes mais autênticas de confiança, respeito e liderança que você pode ter. Então quando eu vejo alguns treinamentos de liderança sem a questão do autocontrole, e nem estou falando de autoconhecimento, desenvolvimento e realização, nada disso, é autocontrole que a gente está falando aqui. Bons líderes, grandes líderes, eles têm esse autocontrole. Eles conseguem prever as próprias reações às situações, né? E é para isso que nós estamos caminhando.
Líderes ruins que gritam, batem na mesa, né, chutam as coisas, demonstram insatisfação o tempo todo, são pessoas que não têm esse controle, quiçá controle emocional. Então, a ideia é que você consiga organizar a sua vida de modo a ter esse tipo de reação espontânea, né, controlada, e que isso melhore muito os seus relacionamentos como um todo. Só para a gente fechar, é importante que você saiba que tudo isso é analisado pelas empresas onde você trabalha, provavelmente. Talvez uma empresa pequena não, mas já de médio porte para cima, considerando uma empresa de 10 milhões, 50, 100 milhões ano, já considera alguns aspectos nesse sentido. Então, olha só que interessante que é um dado do próprio autor, que fala, em uma pesquisa de opinião recente, né, em 2000, CEOs da Europa, Japão e Estados Unidos relataram que entre as suas principais preocupações está a capacidade de aumentar a flexibilidade e a velocidade dos seus negócios, ao mesmo tempo reduzir despesas e competir pelos maiores talentos. Esses objetivos mudaram em 2020? Não vejo. Né? Na verdade, eles aumentaram. A incidência deles aumentou muito. Em consequência dessas exigências, as exigências feitas aos empregados continuam a aumentar. Sim, para quem trabalha há 15, 20 anos como eu no mercado, né, corporativo, no mundo corporativo, as exigências só aumentaram. E o que as empresas fazem para sanear esses gaps, para tratar esses buracos? Existe um mapa de competências da empresa como um todo. E aí imagina que existe um gap de gestão de projetos. A empresa vai passar por um processo em que vários projetos serão implementados. Aí ela precisa que as pessoas saibam sobre gestão de projetos. Ágil, Scrum, PMI, o que quer que seja. O que a empresa faz? Investe nesse tipo de treinamento. Ele é um treinamento técnico. Mas em gestão de projetos, por exemplo, existe a necessidade de gestão de mudança das pessoas, do comportamento das pessoas. Ninguém leva isso em consideração. Essa é a grande verdade. Embora todas essas metodologias tratem de gestão comportamental dentro das suas metodologias. Na prática, as empresas só olham o técnico, ou seja, a busca de resultado. Para pessoas que recebem esse treinamento, é uma certificação legal, ótimo. Qual é o problema? A maioria dos treinamentos equivale à atualização e instalação de novos softwares em você. Então você é o hardware e aí você vem angariando todos esses softwares. Mas, no entanto, exercitar esse novo software em um sistema operacional sobrecarregado não dá certo. Por alguns motivos. Tem as justificativas, né, do próprio autor, mas eu acredito que além do fato de você estar sobrecarregado com conhecimento, isso está acoplado ao seu objetivo de carreira. Você sabe quais são? Você entrou numa empresa e você vem recebendo uma série de demandas e treinamento para isso, uma série de coisas e ok, o seu currículo está lindo. Você tem as competências desse treinamento? Segundo o autor e as pesquisas, você não absorve competência quando o seu software, quando o seu hardware está cheio. Você precisa reorganizar isso. É lógico que o nosso cérebro não é como o do Homer Simpson, né? Que quando ele aprendeu a fazer vinho, ele esqueceu de dirigir, de como era dirigir. Isso não acontece na prática, eu espero que não aconteça com você. Quando eu aprendo coisas novas, eu não esqueci, né, como é dirigir. Mas o que o autor ele quer dizer é o seguinte, não adianta simplesmente socar conhecimento e achar que você vai mudar ou vai usar isso e transformar em competência. Por exemplo, aqui você vai ganhar um certificado, mas ele não vai ser útil para as suas competências técnicas, ele vai ser útil para o seu soft skill e para a sua vida. Esse é o objetivo principal da Improva. E aí eu te pergunto, como que você vai transformar isso em algo útil na sua vida? Quando você reorganizar o seu hardware para receber esse software e realmente pensar sobre isso. E aí existem técnicas de aprendizado que você deve identificar qual a melhor forma de absorver esse conhecimento novo. Tem gente que é só o vídeo, tem gente que vai ter que ler as referências desse treinamento, tem gente que vai querer fazer sessões comigo. Ah não, eu preciso falar lá com a Andresa porque ela sabe que eu sou um D alto, um S alto e aí eu não sei o que fazer. Não importa como você vai absorver melhor esse conhecimento. Você precisa me dizer como. É você quem vai dizer, não sou eu. Eu sei o meu jeito. Eu sei ajudar as pessoas a encontrar o jeito delas. Mas quem me ajuda
a saber exatamente o como chegar lá é você. É você quem tem que fazer um pacto consigo mesmo, né? Escrever esse pacto de alguma forma, né? É isso que vai fazer a grande diferença para que você pegue, e não só esse tipo de conhecimento técnico também, é que você realmente use esses conhecimentos como competência para ganhar dinheiro, que é isso que a gente está falando muitas vezes, né? O disco rígido, que muita gente está repleto, né? Que está repleto de software, desculpa, e softwares impressionantes, grandes certificações, Black Belt, né, Master Black Belt, ou o que quer que seja, que ficam em estado latente ou subutilizado quando eles são instalados aí no seu hardware, e o sistema operacional está tão estressado que é incompatível ou foi destruído por algum vírus profundo. E o que o autor quer dizer com isso? É um conhecimento inútil. Quando você precisar acessar esse conhecimento, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não fez a tratativa correta durante o seu treinamento. Então pensa nisso. Tudo isso serve para alguma coisa, mas só serve se você realmente absorver de maneira adequada. Então eu não estou falando para você não fazer os treinamentos da sua empresa, você deve, mas ao fazer, lembre-se de estar disposto a receber de verdade aquela competência e não simplesmente mais um selo para o seu currículo. É isso que vai fazer a diferença daqui para frente. Quando a gente tiver algoritmos que analisar, a pessoa tem PMI e ela nunca gerenciou um projeto. Então não serve, né? E aí, como é que você vai provar que você tem competência em gestão de projetos? Além de não ter participado, se você estava numa empresa em que era um gap de competência da organização, você foi treinado para isso e não exercitou ou exercitou mal, como que você começa a corroborar, a validar as competências se o seu hardware está cheio?